Vou deixar eles se apresentarem melhor e depois eu compartilho como é que vai ser essa mesa redonda aqui. Pastora, começa com a senhora, tem algumas pessoas que não lhe conhecem. Verdade. Oi, gente, tudo bem? Ixi, eu tô no A13. Cadê o A13 aqui? Gente, me apresentar rapidinho. Talvez temos aí convidados, né? Pessoas que estão vindo para a nossa igreja pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos. Sou Tainá, tenho aí o privilégio de estar junto com o Felipe, pastoreando aqui a nossa igreja. E é isso. Estamos aqui, vai fazer 2 meses. Quer dizer, já fez 2 meses, né, amor? E estamos vivendo... Muito tempo. E estamos vivendo um tempo maravilhoso aqui como igreja. E é isso. Oi, gente. Oi. Alô? Oi. E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Felipe, como a Tainá já falou. Tenho o prazer de estar aqui pastoreando nessa casa maravilhosa. E estou muito empolgado para o que a gente vai viver hoje, né? Ontem foi maravilhoso, mas como a gente falou, o melhor de Deus sempre está por vir. Então Deus vai fazer grandes coisas hoje e amanhã também no nosso domingo. Amém. E aí, gente, prazer. Meu nome é Thiago. Conheço, eu acho que pelo menos devo conhecer a maioria. Sou de Fortaleza, mas moro em Natal, pastoreio as igrejas lá em Natal. Tenho uma filha de 20 anos e tenho 23 anos. Deus abençoe vocês. Oi, gente, eu sou a esposa do Thiago, meu nome é Ana. Eu não sei quem estava aqui no último domingo que eu preguei aqui, alguém estava. Vocês já me perdoaram, gente? Pelo amor de Deus, eu passei uma vergonha muito grande aqui em Valinhos. Aninha, não sei o que foi. Ainda bem. Graças a Deus. Mas vim agora de novo e espero recompor a minha imagem. Espero dar tudo certo e eu sair ilesa daqui dessa vez, em nome de Jesus. Ei, eu quero saber o que foi isso daí. Depois a gente conversa. Ei, meu nome é Natan, eu sou de Santa Catarina, mudei para Fortaleza, fiquei 4 anos lá e agora estamos em Brasília. E ainda não tenho minha esposa, mas terça-feira, pelo menos no civil, isso está mudando. 50%, né, civil? Aí é tu que... É o pastor aqui que tem que falar, né? Se der a meu bênção... supervisor que tem que... Então, ó... Não é. Só é 18 plus, é outro papo. Mas é isso, então eu estive ontem com vocês e tenho o privilégio de estar aqui mais um dia com todos vocês, amém? Gente... Peraí, tu tem quantos anos, Natan? Eu tô com 31, pastor. Entendi. Tava na hora, né? Tava passando já. Tava. Maduro, mas está quase podre já. Gente, uma coisa interessante é que todos lideraram a 13. Verdade. Pastor Tiago e pastor Ana lideraram a 13. Pastor Felipe e pastora Thay lideraram a 13. Natan, recentemente, estava lá no A13 Sul liderando. Depois eles podem contar um pouco melhor. Mas hoje, aqui, o tema dessa mesa redonda é o que te paralisa. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, ó, o que é que tem te paralisado? Hoje nós vamos falar sobre 3 assuntos. E o primeiro assunto que nós queremos falar é relacionamento. É isso mesmo, relacionamento é a primeira coisa que a gente vai falar. Assim como um combustível certo, ele tem o poder de nos fazer avançar. O carro terminar a sua viagem, o combustível errado, ele vai te paralisar. E para começar, eu quero começar com a pastora Ana. Pastora Ana... O relacionamento, ele tem o poder de nos paralisar? Meu Deus, eu não estava preparada. Eu achava que a ordem das perguntas iam ser outras. Mas com certeza, todo relacionamento, ele te impulsiona ou ele te paralisa. Se você acha que você está inerte no seu relacionamento, isso é uma grande mentira. Com certeza, estão te levando para frente ou estão te levando para trás. E isso eu falo em todos os tipos de relacionamento, não só relacionamentos amorosos, mas principalmente nos relacionamentos de amizade, né? Então, assim, é engraçado que eu e o Thiago, como ele falou, nós temos aí 22 anos. Mentira. Nós já temos quase 40. Eu já tenho quase 40. Eu não vou falar por ele, vou falar só por mim, certo? Eu já tenho quase 40 anos e eu volto em Fortaleza e parece que algumas pessoas das quais eu andava, parece que a vida passou e elas não passaram. Então você precisa perceber as amizades que você tem, os relacionamentos que você escolhe ter, porque provavelmente ou eles vão ser uma âncora na sua vida, onde eles vão te fincar e te paralisar, ou eles vão ser um estilingue assim, ó, que vão te lançar
para tudo aquilo que você tem, são amizades que te encorajam, que te impulsionam. Então, respondendo a pergunta, com certeza os relacionamentos, eles podem te paralisar, mas eles também são os relacionamentos, os que eu tenho, eles são grandes ativadores na velocidade, naquilo que Deus tem para minha vida. Então, eu amo meus amigos, eu amo vocês, e vocês me impulsionam e não me paralisam, né? Me colocam para frente. Uau, pastor Tiago, aqui nós temos hoje 2 públicos, adolescentes e jovens, né? E a pergunta que eu queria lhe fazer é como saber se um relacionamento é de Deus ou é apenas uma emoção? Forte, né, gente? Vamos lá, eu acho que muitas coisas nós podemos basear e se fundamentar, até mesmo de forma biblicamente, né? Se você vê realmente se é de Deus ou realmente é emoção. Primeiro, a Bíblia fala muito sobre a paz ser o juiz do nosso coração, né? Se realmente esse relacionamento traz paz, não a paz do mundo, mas realmente a paz de Deus. É diferente, a Bíblia fala sobre a paz do mundo, não é a mesma coisa que a paz de Deus, né? Ele vai dizer assim, a paz que eu dou, o mundo não dá para você. Então é uma paz que não é na ausência de conflito, não é na ausência de problema, é a paz que você tem mesmo quando você está realmente no meio do problema, né? E eu vejo também que, para saber se esse relacionamento é de Deus ou é por emoção, muitas vezes as pessoas dizem assim, essa pessoa é a pessoa completamente certa para mim, né? Que Deus escolheu para mim, e eu não acredito muito nisso, né? Eu acredito que nós fazemos realmente dar certo, nós realmente fazemos acontecer. Então eu vejo que as pessoas se provam se o relacionamento é de Deus ou não, ou é na emoção, pelas estações que passam, né? Eu não, mas o tempo vai provar. Eu acho que as estações vão provar. A gente estava até conversando com o Felipe dentro do carro, o pastor Felipe dentro do carro, e às vezes você vê como é essa pessoa em algumas determinadas estações, como é essa pessoa quando ela está com os pais, como é essa pessoa quando ela está só com você, como é essa pessoa que o Felipe até citou, como é essa pessoa quando ela está com fome. Se ela se transforma, isso revela muito como é essa pessoa quando está com fome. Então você vai ver a pessoa em determinadas estações, e aquilo ali você vai discernindo se é aquilo que você quer para a sua vida ou é aquilo que você realmente não quer para a sua vida. O problema é que nós mesmos, nós nos cegamos, nós temos nós queremos tanto a pessoa, queremos tanto, que a gente coloca uma venda mesmo, e a gente, não, vai melhorar. Gente, casamento não melhora, casamento piora. Tudo aquilo que é no relacionamento do namoro, no casamento, já tem gente ficando nervoso. No casamento ele vem multiplicar, ele não resolve, ele multiplica. O que é bom melhora e o que é ruim piora. É verdade. Natan, ano passado a gente trocou uma ideia no podcast lá na igreja, e eu queria te perguntar justamente sobre isso. Existe a pessoa certa ou eu tenho que me tornar a pessoa certa? Eu acho que definitivamente não existe a pessoa certa. Até porque tem mais mulheres no mundo do que tem homens, né? Então assim, senão toda vida que Deus fizesse um menino nascer, Ele ia ter que fazer alguma menina nascer no outro lado do mundo, porque cada um deveria ter seu par. Então não é assim que funciona. Agora, eu acho tanto que é verdade essa questão de você se preparar e tomar decisões sábias, mas eu também acho que às vezes porque quando a gente está falando de relacionamento, é sempre na perspectiva de olhar que o outro não é o certo para mim. E será que eu sou o certo para a pessoa? Porque também eu acho que a gente tem que levar em consideração assim, você está lá, já está no teu 8º relacionamento. O que as 8 meninas têm em comum? Você é abençoado. Então assim, será que as 8 não eram boas? Ou você é o problema dos 8 relacionamentos? Eu acho que é no mínimo saudável olhar para nós mesmos e entender que a única coisa que as 8 têm em comum, ou que os 10 rapazes têm em comum, é você. Então talvez o problema desses relacionamentos não estava no outro, mas estava conosco. Muito bom, muito bom. Tu trouxe aí uma perspectiva muito legal, e eu queria perguntar para o pastor Felipe ou para a pastora Thay. Aqui a gente, como eu falei para o pastor Tiago, tem 2 públicos, né? E aqui dentro desses 2 públicos tem uma 13 Júnior e tem uma 13 School. Esse público namora, pastor? Eita, Jesus. Ainda bem que eu sou o pastor da igreja, né?
Se namora ou não, pastor Júnior. Gente, assim, se você for lá sentar comigo para eu conversar com você, eu vou falar não o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. Eu acredito que namoro acredito que o Natan até tocou nesse ponto ontem, não foi? Namoro é quando você já enxerga a possibilidade de você casar. E se a gente for sincero, a gente não pode, como adolescente, ali antes dos 18 anos, enxergar a possibilidade de casar em breve. É mais uma aventura para conhecer. Você vai acabar conhecendo a pessoa de uma forma errada do que você poderia conhecer estando na estação certa. E para aprofundar um pouco isso, eu fico me perguntando, será que um adolescente é a pessoa certa para você entregar seu coração? Eu acho que a pergunta tem que ser feita essa, assim. Se você se enxerga maduro o suficiente para cuidar do coração de alguém, para cuidar da vida de alguém, eu acho que na adolescência a gente não está pronto. E aí você como pessoa, né, tirando esse negócio de ser adolescente ou não, você enxerga em outro adolescente a pessoa preparada, madura, pronta, para que você entregue o seu coração e ela cuide de você, porque, querendo ou não, no namoro você está entregando o teu coração para aquela pessoa, você está se aprofundando, você está criando uma afinidade. E eu falo como um adolescente que namorou e que passou pelo errado. Então, assim, você não precisa passar pela mesma coisa que eu para poder dar certo, né? Também não precisa esperar até os 34 anos para casar, como eu esperei. Mas, tá vendo? 31 nem é tão mal assim. Mas o que eu quero te falar é que você, primeiro, converse com teus pais. Segundo, que você vem conversar com a gente, deixa a gente explicar. E que você espere o momento certo para você entregar o teu coração quando você estiver pronto para ser responsável pelo coração de alguém. E também entregue para uma pessoa que está minimamente pronta para poder receber e cuidar do teu coração. E assim, só para fechar, né? Eu acredito que tem tanta coisa que a gente pode usar o tempo que a gente tem na nossa juventude, vamos dizer assim, né? De adolescência, enfim, para, gastar tempo na igreja, se conhecendo, fazendo coisas que a gente gostaria de dedicar tempo, que muitas vezes depois de um tempo que o tempo passa, a gente não tem esse tempo. Eu acho que a gente pode focar muitas vezes o nosso olhar, a nossa ótica também nisso, né? Em buscar mais a Deus, em servir mais na igreja, em se capacitar mais, em aprender mais, porque a gente também, estando preparado para isso, vivendo ali o nosso propósito, o nosso chamado, isso é uma consequência, isso vem ali como algo natural, não é algo que a gente busca, entende? Não é o nosso foco, está me relacionando com alguém, está satisfazendo uma carência, está ali colocando o meu coração nisso, mas eu acredito que quando a gente está gastando e investindo o nosso tempo no lugar certo, na coisa certa, com o tempo, a gente vai tendo a maturidade de entender o momento certo de se envolver, de abrir o nosso coração, de realmente entrar em um relacionamento e não. Né? Então, eu acho que o tempo também e o que a gente busca em Deus traz essa noção, esse amadurecimento para a gente. Né? Então, isso é muito importante. Muito bom. E agora para o pastor Felipe, aproveitando, para o outro público agora, de jovens. Eu namorei e não deu certo, me decepcionei. Como é que eu posso restaurar o meu coração? Restaurar o coração? Gente, sim, namoro é uma coisa que a gente tem que colocar na mente, né? Namoro, é porque eu tenho experiência? Namoro foi feito para dar errado. Eu acho que a gente tem que tirar esse peso. Muitas vezes a gente coloca terminar um namoro como se fosse um pecado. Tipo assim, caramba, meu namoro deu errado. Eu sou errado, eu pequei, eu não sei o quê. E a gente carrega um peso muito grande por isso não ter dado certo. Quando você tem um namoro, que foi um namoro do jeito certo, o namoro não deu certo porque você percebeu alguma coisa que naquela pessoa, como o pastor falou, você testou a pessoa com fome, a pessoa doente, você viu a pessoa com os pais, a pessoa na vida profissional, você entendeu que não era a pessoa para a tua vida. Ou a pessoa viu isso em você e terminou com você. Às vezes a gente se acha um lixo, né? Assim que meu Deus, estou acabado, acabou a minha vida. Mas eu quero dizer para você, Deus ainda tem um propósito na tua vida sentimental, ainda tem um propósito para você. É você correr para o teu chamado, né? A gente falou sobre isso domingo.
Muitas vezes aconteceu na minha vida tanto frustrações em relacionamento, como também em outras coisas da vida. O que eu fazia era correr para o meu chamado. A Tainá falou disso, correr para o chamado, correr para o que Deus tem para mim. E ali, quando a gente está protegido por aquela moldura que é o nosso chamado, que é o que Deus nos deu de propósito, de tarefa para a gente fazer, o próprio Deus vai conduzir e vai nos restaurar. Existe uma paz que a gente só recebe estando em Deus. Existe uma restauração de coração, de mente, que a gente só recebe estando em Deus, entregando a nossa mente e nosso coração para Ele. Se não der certo com uma pessoa e você está acabado, talvez você tenha colocado a tua mente e teu coração de uma forma errada naquela pessoa e isso te destruiu. Então talvez seja o momento de você aprender a tirar a tua mente e teu coração das mãos de alguém e colocar a tua mente e teu coração na mão de Deus, para que no próximo relacionamento você consiga estar guardado no lugar certo, não guardado na mão da pessoa, não guardado, não como é que eu posso dizer assim, não sendo, vou usar uma palavra forte, uma marionete da pessoa, entende? Que o que ela faz te deixa muito mal, te deixa muito feliz. Não, tua expectativa e teu coração está em Deus e aquela pessoa está só com você para você conhecer e você viver, dar certo ou não. Então, quando a gente alinha isso, eu acredito que a restauração é consequência. Muito bom. Alguém quer acrescentar algo? É isso, pastor? É aquele negócio, só precisa dar certo uma vez namoro, né? Então, assim, de novo, errou, faz parte, continua a sua vida, porque sua vida não acaba num término, e eu sei que na hora que está acontecendo é muito difícil discernir isso, porque parece o fim do mundo, mas meu amigo, você já sobreviveu a muita coisa, então pode ter certeza que vai dar certo. E assim, eu não sei, enquanto pastor de jovens, eu não sei sobre vocês, mas de 10 aconselhamentos que eu fazia, 9 eram sobre relacionamentos, ou porque não está em santidade, ou porque a pessoa terminou com você, mas você ainda gosta dela, ou porque você foi de alguma maneira traído, enganado. Então praticamente tudo que tange aconselhamento pastoral de um pastor de jovens, geralmente tem a ver com relacionamentos. O que isso significa? Você não precisa entrar em um relacionamento toda hora. Tem coisa que assim, seja amigo primeiro, e vai ter muita coisa que você já vai enxergar se vale a pena entrar naquele relacionamento ou não. Porque sim, o relacionamento é feito para dar errado, para você entender, ou você casa ou cada um segue a sua vida. Agora também não significa que você tem que estar entrando em todos os relacionamentos para descobrir quem é a sua pessoa certa. Isso só vai te machucando, só vai te desgastando, só vai criando aquela preguiça de pensar em conhecer alguém, conversar, cortejar. Então guarda o seu coração, porque você vai estar se protegendo de muitas opções erradas que poderiam aparecer na sua vida, e você não precisa estar beijando ninguém na boca para descobrir o caráter, a personalidade da pessoa. Tem coisas que uma amizade você vai ver, se não serve nem para ser teu amigo, quanto mais teu esposo ou tua esposa. Então mete o pé, meu chapa, em nome de Deus. E assim, uma coisa, só para finalizar, às vezes a gente acha que não, mas é possível você entregar o teu coração aos poucos para uma pessoa. Quantas vezes a gente vê assim, a pessoa viu a outra no culto, na escola, na faculdade, enfim, numa conferência como essa, você viu a pessoa estar lá adorando com você e tal, você olha, meu Deus, já estou imaginando os nossos filhos, como vai ser maravilhoso, a gente vai morar numa casa com a cerquinha branca, vai ter aquela caixinha do correio vermelha, o carteiro vai ser assim, um jardim florido, você já está lá na frente. Irmão, peraí, você só esteve com a pessoa na conferência, então vai vivendo cada etapa, entregando teu coração aos poucos, e aí você vai chegar no momento certo de, no altar, você falar, nós somos uma só carne, né? Agora, Deus está fazendo isso. Uau. Mudando de assunto agora, e hoje de manhã a gente teve um momento com os nossos líderes e auxiliares, e falamos um pouco sobre o tempo que nós estamos vivendo hoje. É um tempo desafiador, né? Essa geração Z, geração Alfa, e eu estava vendo um podcast esses dias, e estava falando que hoje, pastor Tiago, os jovens e os adolescentes têm muito medo do futuro. E o que eu queria lhe perguntar é, por que o medo do futuro tem esse poder de nos paralisar? Eu vejo, Mateus, e aí você colocou bem, né? A geração que nós estamos vivendo. Eu acho que nós estamos na geração que nunca teve tanta informação, hiperinformação, mas também muita subdireção, não sabe para onde vai. Sabe muita coisa, mas tem pouca convicção de quem é.
né? Então a gente vai acumulando informação e a gente vai para a telinha e a gente vai para o TikTok, né? A maioria aqui é TikTok. Vocês são mais TikTok ou Instagram? Quem é mais TikTok? Quem é Instagram? Ninguém usa TikTok, gente? TikTok? Ninguém é TikTok? Quem é Instagram? Instagram. Tá, ok. Half. Meu. Então a gente começa a olhar aquela tela e começa a ter uma comparação, e a comparação é o que mais mata a nossa alegria, que mais mata a nossa clareza, porque a gente começa a se comparar e a gente vê com os feitos das pessoas, que as pessoas só postam o que querem postar, e a gente vai se sentindo pequeno diante daquilo que a gente vê. E porque a gente se sente pequeno diante daquilo que a gente vê, a gente diz assim, cara, eu prefiro nem arriscar para não me frustrar. Então, às vezes, essa paralisia do futuro é esse medo de frustração, é esse medo de expectativa frustrada. Não, mas se eu não conseguir, e se eu não conseguir? Gente, só em você tentar, só o processo já vale a pena. Só o processo já vale a pena. Quando você vê a caminhada com Deus, não é tanto sobre chegar, é sobre o caminho. Sempre quando você vai ver Jesus falando, é sobre o caminho. Desfrute o caminho, desfrute o processo, porque é no processo que vai te amadurecer, é no processo que você vai sendo moldado para tudo aquilo que Deus tem realmente para você. Então sim, vale a pena tentar fazer tudo aquilo que Deus tem colocado realmente no seu coração, realmente para você fazer. É lógico que daquilo que Deus tem te chamado para você fazer, é por isso que vem a capacitação de Deus, que vem a unção de Deus. Nós vamos orar um pouquinho sobre isso à noite. A unção de Deus nada mais é do que a capacidade de você fazer aquilo que por você mesmo você não conseguiria, mas a unção de Deus vem sobre você e ela te unge para você fazer, ela te capacita para você fazer, ela te capacita realmente para você chegar lá. É só você olhar os grandes homens e mulheres de Deus na Bíblia, que não eram tão grandes assim, na verdade eram homens e mulheres pequenos que serviam a um grande Deus, e porque Deus os chamou, porque Deus os capacitou, eles fizeram realmente coisas de forma sobrenatural, de forma extraordinária. Então nós não podemos, lógico que o futuro sempre vai dar aquele friozinho na barriga e aquela sensação de medo, mas tem que ser aquela sensação de assim, sozinho eu não consigo. Realmente você não consegue, você só consegue com a ajuda do Espírito Santo. Muito bom. Pastora Ana, aproveitando, falando sobre medo e emoção, para a senhora, qual é o maior erro que um adolescente e um jovem pode cometer em ser guiado por um medo, por uma emoção? Eu vejo que muitas coisas a gente toma as nossas decisões baseado nisso que o Mateus falou. O medo é a emoção. E normalmente o que o medo faz, escuta isso comigo, o que o medo faz é fugir daquilo que você deveria fazer. Provavelmente aquilo que Deus mandou você fazer, aquilo que você precisa fazer, aquilo que é tua responsabilidade. Isso te dá um medo, porque tu não sabe como vai ser, tu quer controlar. E as emoções, ao contrário do medo, elas te impulsionam para você se precipitar e fazer o que você não deveria fazer. Você age por emoção e não por convicção. E eu entendo que ao longo da nossa vida seria muito interessante eu chegar aqui e dizer: não ajam por nenhuma emoção, tenham convicção de tudo. E a verdade é que ao longo da nossa trajetória a gente não vai ter convicção de tudo. Às vezes a gente vai fazer coisas pela nossa emoção. E aí a maturidade nos leva a entender que toda decisão tem uma consequência, ou ela boa ou ela ruim. Então às vezes eu agi por emoção, pela minha alegria, pela minha felicidade, pela minha, estou apaixonada pelo Tiago, vou fazer aqui uma declaração de amor por ele. Mas foi uma emoção que trouxe uma consequência. Outras vezes eu agi por emoção, boas nessa no caso, né? Outras vezes eu agi por emoção que trouxe consequências terríveis. E seria muito utópico eu chegar aqui e dizer: tudo você precisa ter convicção. Não, nem tudo você vai ter convicção. Pelo contrário, eu percebo que no nosso dia a dia a gente tem que ter cada vez mais definido na nossa mente os nossos princípios, os nossos valores, dos quais nós não abrimos mão, e nas nossas decisões, sejam elas baseadas no medo, na convicção ou nas emoções, nós iremos ter consequências. E eu oro e eu espero que as consequências elas reflitam a glória de Deus, reflitam aonde você quer chegar, reflitam os teus valores e os teus princípios. Mas Aninha, errei. Levanta a cabeça, segue, continua, vai de novo. Porque, mais uma vez, é muito fácil eu dizer para você: tenha convicção de tudo antes de decidir. E na vida real não é assim.
Na vida real, você vai tomar algumas decisões por emoção, mas você tem que ter ombros largos o suficiente, né, como a gente fala, musculatura para sustentar as suas decisões. Muito bom. Mudando, alguém mais quer acrescentar algo sobre isso? Para finalizar, o último assunto que a gente queria perguntar aqui para vocês é sobre amizade. A amizade, ela tem o poder de nos paralisar. E ontem o pastor Natan, ele trouxe uma mensagem muito forte falando sobre posicionamento, né? Sobre nós nos posicionarmos. E a pergunta que eu queria deixar aí aqui, quem quiser responder é: como eu posso identificar que uma amizade me aproxima ou me afasta de Deus? Eu vejo que nem todo mundo que anda com você vai na mesma direção, né? Então, eu acho que a diferença é entre estar junto e estar certo. E a diferença entre estar junto e estar certo é literalmente destino. Então, quando você olha para o teu futuro e aquela pessoa que está junto com você, ela está caminhando para o mesmo local que você, né? Então, assim, você precisa se fazer realmente essas perguntas, né? Então, o que é realmente uma amizade de Deus? É aquela pessoa que sempre vai lembrar quem você é quando você esquece. Ela sempre vai estar ali afirmando literalmente aquela tua identidade em Cristo. Mas também é uma pessoa que te confronta em amor, né? Não é uma pessoa que vai passar a mão na tua cabeça. Não, estamos juntos em tudo. Não estamos juntos em tudo. Eu vou te confrontar quando realmente for preciso te confrontar, né? Então, sim, eu acho que algumas coisas a gente precisa identificar, né, nessa perspectiva, né? É uma pessoa que está sempre orando por você quando você não tem força, quando você está para baixo. Então, são características que você precisa ver se são realmente amizades de Deus que estão indo para o mesmo destino, caminhando para a mesma direção, né? Uma pessoa realmente que te deixa cada vez mais, te faz mais parecido com Jesus. Então são sinais que você precisa ver em uma amizade, né? Também tem assim, pessoas que você nota que a pessoa, ela quer tirar algo de você, né? Tem pessoas que estão ali para tirar algo, elas querem receber um status porque está perto de você, elas querem ter tua amizade porque você, enfim, abre uma porta na escola, abre uma porta na faculdade, elas querem estar perto de você por algum interesse, mas tem pessoas que se doam para você. Então você consegue perceber isso, né? Jesus fez isso por nós, né? Ele é esse exemplo, ele fez isso pelos discípulos dele. E às vezes você está andando só com gente que quer só vem a mim, né? Mas tem gente que se doa, tem gente que se dá, tem gente que às vezes sai da zona de conforto dela para poder fazer algo de bem para você. E a gente tem que começar a valorizar mais essas pessoas, principalmente quando elas estão fazendo isso e nos levando para Jesus, né? Eu lembrei agora do pastor falando, Mateus, na pergunta, daqueles amigos que pegaram aquele paraplégico, atravessaram a multidão, subiram o telhado da casa, abriram o telhado da casa, desceram o cara para ter um encontro com Jesus. Veja, nada foi para eles, tudo foi para aquele amigo, né? Se doaram, se deram, fizeram, até que ele tivesse aquele encontro com Jesus. Então, eu creio que tem gente aqui que tem te levado para mais perto de Jesus. Eu creio que a gente está gerando uma cultura onde as pessoas têm se doado, e eu tenho certeza que talvez do teu lado aí tem alguém que seja essa amizade que vale a pena você preservar. E assim, né, só para fechar isso também, eu acredito que não só a gente querer ter essas pessoas ao nosso lado, mas a gente também ser essas pessoas para as pessoas que estão ao nosso redor, né? Principalmente assim no ambiente que a gente vive, né? Colégio, faculdade, enfim, nesse meio, cada vez mais nós precisamos ser essas pessoas, né? Pessoas que levam os outros para Jesus, para realmente conhecer a verdadeira salvação, a verdadeira novidade de vida que Ele tem para cada um de nós. E eu acredito que nós hoje aqui, nós representamos isso, né? Cada um que está aqui hoje, do A13 Júnior, School, Uni, enfim, representa isso, né? Carrega o que Jesus de fato quer que nós possamos fazer aqui nessa terra. Então, através de cada um de nós, no que nós estamos construindo na igreja e fora, isso vai impactar nas nossas amizades, nos nossos relacionamentos e naquilo que a gente quer construir com as pessoas, né? Então, além da gente querer ter isso nos outros, a gente também buscar em Deus ser essas pessoas para os outros, né? Então, claro que a gente não vai buscar a Deus para mostrar algo, para ser algo para alguém. Mas é impossível, né? A gente se relacionar com Deus e isso não refletir em quem nós somos e nos nossos relacionamentos. E tem até outro lado, né, Mateus? Assim,
cuidado, né, que a gente falou só das amizades boas, não é cuidado com aquelas pessoas que querem normalizar aquilo que Deus quer curar em você. Isso. Né? Ou às vezes cuidado com aquelas pessoas que te chamam de careta porque vocês querem agradar a Deus. E cuidado também com aquelas pessoas que você que vai distorcendo limites, né? Você coloca limite e a pessoa diz assim, não, você não tem a liberdade. Então cuidado com esse tipo de amizade, porque é a amizade que realmente vai te afastar do propósito do Senhor e do chamado do Senhor. É tanto que, quando a Ana até falou no começo, essas pessoas que eram nossos amigos assim, que nós nos afastamos, quando a gente olha e a gente vai para Fortaleza, a gente vê que os caras não saíram do canto. A vida avançou, mas eles não saíram do canto. Então você vai ver, quando você escolher certo hoje, você vai olhar lá no futuro, você vai olhar para trás e você diz assim, eu fiz a decisão certa. Triste. Mas, para finalizar a última pergunta, queria fazer para que se cada um puder responder. Mas eu não sei vocês, quando eu descobri o meu chamado, eu tive que abrir mão de algumas amizades. E eu acredito que isso aconteceu com vocês. Eu queria saber como foi que vocês fizeram isso. Gente, inclusive, eu posso abrir, pastor, a sua vida aqui um pouco. Posso, né, pastor Tiago? Gente, para vocês que não sabem, o pastor Tiago era modelo da Capricho, não era, pastora? Só capricho. Quando eu tinha cabelo, tá, gente? Faz tempo. Não sabe nem o que é capricho, velho. Mas como... Não, inclusive, a gente chegou por São Paulo e estava tendo São Paulo Fashion Week esses dias. Quase que ele foi chamado. Porque queriam uma participação especial do Top. Ana, pô, Que ele era top. o povo fica olhando minha carcaça hoje, a pessoa tá achando muito distante. Entendeu? Isso é real mesmo. É porque não dá pra passar a foto aqui, que eram fotos muito... Gente, o cabelo dele era aqui, ó. Aqui, ó. Não, esse todo não, mas era grande. Mas como é que foi para vocês nesse momento? Vocês descobriram o chamado de vocês, mas quando vocês descobriram, vocês tiveram que decidir entre amizade ou viver ali aquele novo momento com Deus. E como foi que vocês fizeram isso? Eu, particularmente, eu amo falar sobre amizade, né? Não quis incrementar aqui, porque eu acho que já foi muito bom. Mas eu sou muito daquelas que não abrem mão das amizades. Eu acho que amizade é algo determinante para o nosso futuro, as boas amizades. Hoje, as minhas melhores amigas, elas estão na igreja, né? Eu tenho grandes amizades na igreja, como vocês sabem, pastora Thay, pastora Livinha, pastora Roberta Tenório. Nós somos amigas há mais de 25 anos. Tem noção do que é uma amizade há mais de 25 anos. A gente já quebrou o pau várias vezes. Então, assim, algo que eu me preocupo muito com a minha filha são as amizades, porque não tem por onde. As tuas amizades, elas vão revelar muito o lugar que você vai, o sucesso que você tem, os relacionamentos que você tem. Não adianta. Então, assim, o que eu percebo, Mateus, na minha vida especificamente, porque aqui vocês talvez não consigam compreender, mas lá em Fortaleza, eu já morei em muitos bairros. Inclusive, o meu marido me disse que ele me tirou de um bairro meio trash lá de Fortaleza, que se chamava Parquelândia. Então, ele sempre adora dizer essa piada, que me tirou da Parquelândia e me levou para Aldeota, que é um bairro chique de Fortaleza. Mas mentira, eu sempre fui da Aldeota, só um período da vida que eu andei pela Parquelândia. Não estão entendendo? Mas pronto, eu era no bairro ruim e fui pro bairro bom. Ana, o que é que tu quer dizer com isso? Em todos esses bairros eu sempre tive amigos. Eu estudei 7 de setembro do centro, 7 de setembro da Aldeota, eu sempre tive amigos. Meus amigos do condomínio, que a minha mãe se mudava muito e tal, eu sempre tive amigos. E eu tenho essas pessoas como colegas até hoje. Eu não posso dizer que o ministério ou o chamado me afastou delas. Porque eu tenho carinho, eu tenho contato, mas a vida não bate mais. Então eu acho que mais do que o ministério me afastar de amizades, o meu propósito, aquilo que eu sei que eu tenho que fazer, aquilo que eu sei que Deus conta comigo, talvez eu tenha que dizer mais sims do que nãos, ou até eu tenho que dizer mais alguns nãos do que alguns sims. O meu tempo, que às vezes era muito aberto, hoje o meu tempo ele é muito mais bem utilizado com o meu tempo com Deus, o meu tempo com as coisas da igreja, o meu tempo com a minha família. Então eu acredito que você precisa saber entender o que é que Deus espera de você. Porque senão você vai viver à mercê
da agenda dos outros. E eu sou a pessoa que eu ainda oro e ainda creio que todos esses meus amigos, eles vão vir para Cristo. E a gente tem visto, né, o Tiago... É bem legal se o Tiago contar isso também, porque o Tiago fez faculdade. Todo mundo da faculdade dele, da sala dele, ele levou para a igreja. Então, eu acredito muito mais em uma jornada onde você traz as pessoas com você do que você afasta elas, né? Tipo assim, eu não virei uma crente insuportável. Eu virei uma crente que quer viver tudo que Deus tem para minha vida. E bora Natan, bora Tiago, bora Thay, bora PH, bora todo mundo. E eu entendo que às vezes eu não vou conseguir estar o tempo completo que eu tinha antes com o Natan, ou o tempo completo que eu tinha antes com o Tiago, porque eu sei que eu tenho que ler mais a Bíblia, buscar mais, viver mais, enfim. Então é meio que um equilíbrio, mas... Entenderam, gente? Faz sentido na cabeça de vocês? Eu vejo assim, né, Mateus, que o chamado ele é muito sagrado. E o nosso tempo tem que ser muito estratégico. No sentido seguinte, como a Ana fala, eu concordo 100%. Eu acho que nós somos chamados para ser luz, só para dar para ser luz na escuridão, amado. Só dá para salgar aonde, né, precisa de sal. Então, eu não acredito num evangelho de uma bolha. Não, largue todo mundo agora, não se afaste de todo mundo. Isso não é evangelho, gente. Só que você precisa entender, chamado é sagrado e o tempo é estratégico. Você precisa entender em qual fase você está da sua vida. Talvez você não está muito bem com Deus. Talvez a tua formação espiritual ainda não está tão profunda. Então você diz assim, tem certos lugares e certas pessoas que eu não posso andar. Por que eu não posso andar? Porque eu ainda não tenho maturidade. Aquilo ali ainda me influencia muito. O tipo de conversa ainda faz eu cair nessas conversas. Ainda faz eu cair na lábia deles. Então você precisa entender como é que você está com Deus, saber até onde você pode ir, qual o limite que você pode ir realmente com as pessoas, mas todos nós somos chamados para ser ponte para essas pessoas. Tiago, eu ainda não sou tão profundo com Deus, ainda não tenho tanta maturidade, não consigo estar em alguns grupos, não consigo andar com certos tipos de pessoas. Pronto, uma ótima forma de você fazer é pelo menos convidar essas pessoas para a igreja, para elas realmente caminharem também com pessoas mais maduras, porque talvez você não foi chamado para ser isca, né, para estar atraindo essas pessoas para a igreja, no sentido de não, precisa estar andando aonde eles andam para poder evangelizar as pessoas. Você vai cair no cilada. Então você precisa entender qual é o tempo de vida com Deus que você está, o tempo de maturidade que você está, para você não cair, você não achar que está evangelizando, mas na verdade você está sendo evangelizado pelo lado errado, né? Concordo demais. E gente, eu acho que nas nossas vidas, como o Tiago estava falando, não tem como você andar numa bolha. Então, o que eu acho que é a opção mais saudável? É você criar caixas. Porque tem amigos que eles são bons para você ir num cinema num sábado à tarde, mas não para você abrir o seu coração e pedir conselho. Tem pessoas que estiveram lá em momentos preciosos para você, e quando você estava na bad, eles choraram com você. São amigos fantásticos, mas eles não tomam as melhores decisões. E talvez eles são amigos para você jogar o futebol de segunda-feira, são amigos para você ir assistir um filme no sábado, mas não são pessoas para você abrir o coração. Tem pessoas que eles não podem ser os seus conselheiros. Então assim, amigo, você pode ser amigo de todo mundo, mas abrir a tua vida, o teu coração, e fazer com que a sua mente preste atenção e falar, esse cara é meu conselheiro, eu dou valor aos conselhos que ele me dá, eu tomo decisões baseado no que ele me fala. Eu acho que aí é o lugar onde nós mais precisamos tomar cuidado. Então é quem tem direcionado a sua vida, quem tem te guiado, quem tem te dado dicas, quem tem aconselhado você, essas pessoas que você dá acesso ao seu coração, que são as pessoas que realmente vão moldar o teu destino. Porque de novo, você vai ter família, vai ter primos, vai ter amigos, vai ter colegas de trabalho, não vai ter como se isolar de todo mundo, mas quem tem real acesso ao seu coração e quem te influencia em decisões, essas pessoas, não pode ser maioria, não pode ser todo mundo, essas pessoas têm que ser bem selecionadas, porque elas vão te ajudar a chegar nos lugares que Deus tem para você. Muito bom. Querem falar algo? Assim, para mim isso foi muito natural, né? A partir do momento que eu fui dizendo sim cada vez mais, né, para o meu chamado, para o que Deus tinha para a minha vida. Primeiro foi o sim para servir na externa, né, que eu servia no culto de 8 horas à noite. Depois foi o sim para um GC, o sim para uma supervisão. E aí foi acontecendo, a minha vida foi mudando, mas uma das coisas que eu notei, né, que me ajudou nessa questão das amizades foi eu ser o mesmo em todo lugar.
Então, você que me conhece aqui na igreja, você for comigo em qualquer lugar, você vai ver que eu sou exatamente o mesmo. Hoje a minha vida se reduziu mais, né? Os ciclos, deixando o trabalho e tal, ainda mais sendo mudado de cidade, enfim. Mas eu sempre tive essa convicção de que eu sou o Felipe, que é filho de Deus, que tem um chamado em qualquer lugar que eu esteja. Então, se eu estou com os meus amigos da escola, inclusive um dia desse, eu estava falando com um que está morando aqui e a gente já está marcando de se ver. Na conversa com ele, ele sabe aonde é que ele pode ir comigo. Ele sabe o que é que ele pode, a brincadeira que ele pode tirar comigo. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe o que eu acredito, né? Então, quando você tem a tua identidade bem firmada, isso é natural. E você não precisa, por ter uma identidade firmada, também deixar todo mundo, né, sumir, desaparecendo. Eu não falo mais. Não, ele sabe quem eu sou. Eu estou aqui, eu não saio de mim, né? Então, eu creio que essa convicção vai ajudar bastante nessas escolhas da amizade. É isso. Gente, será que nós podemos dar uma salva de palmas para os nossos pastores?